através da internet. O senhor mencionou a crise financeira mundial como um desafio a mais para o setor de ciência e tecnologia no Brasil, já que a gente nem tem uma cultura tão grande de investimentos nessa área. O país ainda investe proporcionalmente menos no setor do que a média mundial. Dentro desse cenário, e o senhor que como presidente tem acompanhado as discussões, não só na Comissão de Ciência e Tecnologia, mas as discussões de ciência e tecnologia, até na Comissão de Orçamento, grande discussão que o Parlamento tem todos os anos, dá para ter uma expectativa de maior gasto público em ciência e tecnologia nos próximos anos? A minha avó, que era uma sábia popular, ela dizia o seguinte: quando falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Então, se a gente imaginar que o pão é a receita tributária brasileira, em anos de crise, a receita diminui e falta pão. Todo mundo briga e ninguém vai ter razão para encontrar um equilíbrio para essa distribuição. No entanto, eu creio que o Brasil vive um momento diferente dos outros países diante dessa crise. Porque, se de um lado é verdade que nós estamos tendo uma crise no mercado internacional, por outro lado, o mercado consumidor interno é crescente em função da inclusão das novas classes sociais no consumo brasileiro. Daí o Brasil ter alcançado um papel de destaque, de relevo nessa economia globalizada, porque o mercado doméstico brasileiro ganhou outro patamar e outra dimensão. É importante também dizer que o Brasil viverá nos próximos 20 anos a década do pré-sal. E o pré-sal adicionará novos recursos tributários e novos recursos naturais não renováveis à economia brasileira. É importante dizer que, sem ciência e tecnologia, este pré-sal pode não representar isto. Por quê? Porque o pré-sal só representará um grande momento econômico e de desenvolvimento econômico, social para o Brasil, se houver consumo de combustível fóssil no mundo. Ou se o combustível fóssil produzido pelo Brasil seja compatível com a nova tecnologia do terceiro milênio. Eu vou dar um exemplo para você e para os telespectadores. O Amazonas tem uma refinaria que data lá da década de 50. Nós produzimos petróleo, porque o Amazonas tem petróleo. Nós refinamos petróleo, porque temos refinaria. No entanto, se você pegar um motor a diesel de última geração, que faz o transporte coletivo hoje no Brasil e no mundo, e botar para rodar em Manaus, ele não funciona. Por quê? Porque o óleo combustível refinado na refinaria do Amazonas ainda não possui a tecnologia que o motor demanda. Portanto, o Brasil vive um paradoxo que está proposto para os próximos 20 anos. E o brasileiro vai ter que tomar essa decisão, porque no Estado Democrático de Direito, quem vai tomar essa decisão, em última análise, é o cidadão na hora do voto. O senhor acha que já há expectativa demais sobre esse recurso que deve vir do pré-sal? Eu acho que ele está superdimensionado, a meu juízo. Até porque a transformação desse recurso do pré-sal em realidade está a desafiar, inclusive, a tecnologia de exploração em escala econômica. Nós estamos falando, em alguns pontos, de extrair petróleo a mais de 6.000 metros de profundidade. Portanto, nós não estamos falando de a gente ir ali na esquina buscar um balde de gasolina. Nós estamos falando de tirar petróleo a mais de 6.000 metros de profundidade, né? O que é, efetivamente um desafio muito grande e que não será muito fácil. Agora, mesmo extraindo, e a Petrobras e os centros tecnológicos hoje brasileiros estão aptos ao desenvolvimento dessa tecnologia, nós precisamos produzir um combustível que seja apto com meio de propulsão, não de 2012 ou de 2015, o meio de propulsão de 2020, de 2025, de 2030. Nós temos que produzir diesel, gás, gasolina, querosene, que tenha uma capacidade tecnológica embutida que possa dar resposta a um novo
modelo de propulsão que nós vamos ter na humanidade e no mundo na época em que nós vamos estar produzindo esse petróleo. E o Brasil tem feito esse dever de casa, buscar essa tecnologia? Eu creio que nós estamos no caminho de, né? Nós temos hoje pessoas que pensam isso e que verbalizam isso e comunicam. Como eu disse, na democracia, o papel do eleitor é fundamental. Porque, em última análise, quando nós vamos às urnas e tomamos a nossa decisão no voto, nós constituímos um programa de governo eleito. E este programa de governo é que dará ou não as respostas que o Brasil precisa. Senador Eduardo Braga, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos com o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, Eduardo Braga, sobre os temas hoje em discussão no Congresso. Não perca a nossa próxima entrevista, em que a gente vai falar sobre os desafios do país frente aos investimentos internacionais no setor. Até lá!